Oi, oi, a paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, que Jesus abençoe sua vida, sua casa e sua família em nome de Jesus, amém? Pessoal, o tema do vídeo de hoje é: a sua fala é o extrato da sua fé. É isso aí. Já ouviu falar naquela frase assim, famosa frase, né? As palavras têm poder? Pois é, nós vamos aprofundar um pouquinho a mais nesse assunto tão importante. Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21, diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Na NTLH, tá um pouco mais mastigado, olha como diz. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Isso é tão importante, saber que as palavras têm poder, porque se a gente não parar para pensar nisso, a gente vai continuar sofrendo consequências da nossa ignorância e das nossas palavras malditas. Então a gente precisa corrigir alguns caminhos que nós temos traçados e alguns de nós até há muitos anos, né? Vamos lá, a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha que interessante. Lembra que eu falei no início do vídeo que o tema do vídeo é que a sua fala expressa a sua fé? Aquilo que você diz é que expressa aquilo que você acredita? O texto de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, que nós acabamos de ler, diz que com o coração a gente crê, né? A gente crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dos mortos e tudo mais, e nós seremos salvos. Mas ele fala assim: visto com que coração se crê, com o coração você tem a fé, você acredita, mas com a boca você confessa para a salvação. Então, aquilo que nós acreditamos, uma hora ou outra, vai sair dos nossos lábios. Não é à toa, né, que o famoso versículo diz que a boca fala do que está cheio o coração. Mas vamos caminhar aqui. Isso aqui é só uma introduçãozinha para a gente aprofundar no tema. A palavra de Deus lá em Marcos, capítulo 11, versículo 22 e 23, inclusive quero lançar um desafio aqui. Quero desafiar você a decorar o versículo de Marcos, capítulo 11, versículo 22 e 23, de preferência na ARC, tá? Na versão ARC, porque ela fala de um jeito um pouco mais específico. Olha o que está escrito lá. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser, lhe será feito. É interessante que Jesus usa o verbo crer aqui apenas uma vez, enquanto que o verbo dizer, ele menciona 3 vezes. Ou seja, ele está dando muito mais ênfase em dizer do que no crer, embora os dois caminhem juntos. E ele está falando que tudo o que você disser, lhe será feito. Ou seja, você pode viver tudo o que você diz, que é o que está escrito lá em Provérbios que nós lemos. Nós teremos as consequências, sofreremos as consequências daquilo que nós dissermos. Se vida, vida. Se morte, morte. Não tem jeito, nós vamos colher. E isso é muito sério. Então aqui Jesus está falando, não basta crer, você precisa liberar. A fé, ela é liberada através da fala, ela é expressada através da fala. Então a gente conhece muito de uma pessoa a partir daquilo que ela está falando, porque a fala dela é o extrato, é a expressão do que o coração dela anda crendo. E eu queria que a gente entendesse isso um pouco melhor a partir de Números, capítulo 13. Você conhece a história, né? Eu não vou ler todo o texto para a gente ganhar tempo aqui, mas você conhece a história dos espias, dos 12 espias, né? Que o Senhor disse para Moisés para entrar na terra, espiar a terra prometida, né? Que Deus tinha prometido para os filhos de Israel. Né? Deus falou: olha, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Parará pororô, tirou eles da terra da escravidão, tirou eles da terra do Egito, prometeu para eles uma terra e falou que ia levar eles para lá. Chegando próximo a essa terra, Deus manda, dá uma ordem para Moisés e fala: manda 12 espias para espiarem a terra. Aí olha comigo, acompanha comigo aí, Números capítulo 13, do versículo 1 ao 3. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo, 12 tribos, né? De seus pais, sendo qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos
de Israel. Então Deus dá uma ordem, olha, eu quero que você envie 12 espias para espionarem a terra lá, beleza? Aí Moisés enviou eles, e aí quando chega no versículo 25 de Números capítulo 13, diz assim, depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. E apresentaram os frutos. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar a terra é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, os famosos gigantes, né? Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos olhos deles. Então presta atenção, Deus manda os 12 espias, né, um espia de cada tribo, ir lá espiar a terra para dar um relato para mais ou menos ali 2 milhões e meio de pessoas que estavam para entrar na terra que o Senhor jurou, que o Senhor prometeu que daria a eles. E eles voltam e falam, realmente a terra é boa, tem muito fruto bom, olha aqui os frutos. Né? A Bíblia inclusive relata que eles voltaram carregando um cacho de uvas, né, que era necessário carregar 2 homens para carregar um cacho de uva. Então a terra realmente era muito próspera. Mas eles falam, eles falaram assim, mas lá tem muitos gigantes. Nós não dá conta não. Na hora que a gente for para a guerra com eles, a gente não vai aguentar. E eles relataram isso. E o problema deles falarem isso é que isso gerou medo, desânimo e dúvida em todos os filhos de Israel. Eles não acreditaram que poderiam tomar posse da terra. Mas o Senhor já havia prometido que daria. Era uma promessa. Deus prometeu, gente, se vocês forem lá, tomarem posse, eu vou dar a terra para vocês, eu estou com vocês. Mas os espias olharam mais para os gigantes do que para a promessa do Senhor, e eles liberaram com a sua própria boca que não dariam conta de exercer o domínio daquela cidade. Então, a fala deles foi o extrato de onde estava a fé deles. Eles não estavam acreditando muito em Deus. Eles olharam para as circunstâncias e falaram, não dá para nós. Não dá para nós. E isso gera um problemão. Você sabe por que gera um problemão? Porque quando eles começaram a relatar, né, isso para os filhos de Israel, isso contaminou todo Israel com medo, desânimo e dúvida. E todo mundo começou a se queixar, falou, não vai dar para nós não. Não vai dar para nós não. E aqui eu queria inclusive deixar um recado para quem é líder. Cuidado. Sabe por quê? Porque nós, os que exercemos liderança, Deus nos dotou com um poder de influenciar mais as pessoas. Então, ou a gente vai exercer influência positiva ou negativa. Mas neutro não fica. Não tem jeito. Então aqui, 10 espias, a maioria relatou dúvida, medo e desânimo. Foram isso que eles transferiram. Eles eram traficantes de medo, traficantes da dúvida, traficantes da incredulidade. E o problema disso é que uma geração inteira, você conhece o texto, você conhece a história, eu acredito, uma geração inteira, 2 milhões de pessoas não entraram na terra que o Senhor tinha prometido dar para eles por causa do relato de 10 pessoas. Infelizmente, eu vou até abrir o coração aqui, infelizmente, se nós formos vivermos hoje baseado na fé da maioria da igreja hoje, a gente também não entra no descanso não. Porque a maioria da fé da igreja hoje, ela é bem pequena. O povo fica com medo demais, o povo fica com dúvida demais. O povo, inclusive,
disfarça a sua incredulidade, disfarça o seu medo de teologia, disfarça a sua incredulidade de sabedoria. Mas no fundo é medo. Então, quando eu sei, Guto, que essa influência ela é de Deus ou não, se está espalhando, meu amigo, medo, dúvida, incredulidade, não é de Deus. De Gênesis a Apocalipse, você não vai ver Deus disseminando isso no meio do povo dele, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Deus só joga ânimo, só joga força, só joga fé. Então, se está tendo desânimo, incredulidade e dúvida, já não é do Senhor. Já não provém do Senhor. Então, qual que é o problema disso? Porque eles eram, a maioria, 10 líderes, apenas 2 líderes, apenas Josué e Caleb falaram que a terra era boa e dava para tomar posse. Os outros 10, a maioria, influenciaram, traficaram negativamente, traficaram incredulidade para o meio do povo de Israel. E o problema disso é que está lá em Tiago capítulo 3, versículo 1, diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabemos que seremos julgados com mais rigor. Olha o que Tiago está falando. Não sejam muitos de vocês mestres, porque nós seremos julgados com maior rigor. Por que você acha que nós vamos ser julgados com maior rigor, nós os que ensinamos? Porque nós temos o poder, a autoridade de influenciar as pessoas. E dependendo daquilo que a gente influencia essas pessoas, nós estamos lascados. Nós estamos lascados. Por quê? Porque nós precisamos influenciar segundo a palavra de Deus. Nós temos uma base. Então nós não podemos influenciar negativamente. Cuidado você, líder. Cuidado você, líder, porque nós seremos julgados com maior rigor. Aqui ele não está falando que os assassinos serão julgados com maior rigor. Aqui ele não está falando que a prostituta será julgada com maior rigor. Aqui ele está falando, vocês mestres serão julgados com maior rigor. A consequência da nossa influência ela pode ser muito desastrosa. Pensa comigo, mais ou menos, estima-se que 2 milhões de pessoas não entraram na Terra Prometida por causa do relato de 10 líderes, 10 espias. Inclusive, esse é um pensamento meu, cá para nós aqui, lá em Lucas capítulo 1, você lembra de Zacarias? Ele era sacerdote naquele ano, né? E de repente um anjo aparece, né? Enquanto ele estava exercendo suas funções sacerdotais, um anjo aparece para ele e fala assim: ô Zacarias, o negócio é o seguinte, você vai ter um filho chamado João, e ele vai ser responsável por preparar o caminho do Senhor e parar pororô. E aí Zacarias responde assim: como que eu posso ter certeza disso? Aí o anjo olha para ele e fala assim: meu filho, o negócio é o seguinte, eu sou Gabriel, que vive na presença do Senhor, porque você duvidou, você vai ficar mudo até esse menino nascer. E ele saiu lá das suas funções sacerdotais, né, já mudo. E ele ficou mudo até o menino nascer, até dar um nome para o menino. Então eu ficava perguntando assim: Senhor, por que a consequência dele foi tão grande? Né? A consequência da incredulidade dele foi tão grande. E estudando sobre tudo isso, sobre o poder da fala, que as nossas palavras têm poder, que a fala é a expressão da nossa fé, daquilo que o nosso coração acredita, eu fiquei pensando, poxa, velho, como ele era o sumo sacerdote, ele tinha uma autoridade, ele tinha um poder de influência muito grande ali. Então, como ele duvidou, um anjo aparecendo para ele, ele duvidou, certamente ele seria um traficante de dúvida em meio aos envolvidos no propósito do nascimento de João Batista ali, né? Ele traficaria, ele influenciaria a incredulidade para Isabel e para os outros envolvidos ali. E isso poderia acabar, eu não digo comprometendo o propósito, porque a palavra de Deus fala: Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, né? Quem somos nós para frustrar algum plano do Senhor? Mas querendo ou não, isso ia gerar consequências desastrosas, mais cedo ou mais tarde. Porque o poder da morte e da vida está na língua. Então ele ia acabar gerando morte na fé das pessoas. Mas eu penso que é exatamente por isso que o anjo fez com que ele ficasse mudo. Você não acreditou, então por isso você vai ficar mudo, para que você não espalhe incredulidade em meio à nação de Israel. O propósito vai ser cumprido. Porque quando nós duvidamos, nós também estamos crendo. Só que nós estamos crendo no lado errado da coisa. A gente está acreditando mais nos problemas, mais no tamanho dos gigantes, mais na situação do que de fato na promessa do Senhor. E isso é tão interessante que Jesus também, em alguns pontos, de algumas histórias, de alguns trechos das Escrituras Sagradas, ele não deixou com que os incrédulos o acompanhassem em certos milagres. Na ressurreição da filha de Jairo,
Né? A menina tinha 12 anos, tinha morrido. Jairo foi lá e chamou Jesus, vai lá curar minha filha. Jesus chega na casa, quando chega na casa tá aquele chororô. Jesus vai e fala assim, não precisa chorar não, a menina não morreu não, mas dorme. Né? Aí o povo começa a rir dele. Falou que dorme, o quê? A menina morreu, todo mundo rindo dele. Aí o que Jesus fala? Falou assim, ó, eu quero o pai, a mãe do menino, Pedro, Tiago e João, vem comigo. Subiu, foi até o quarto da menina e ressuscitou a menina. Mas ele não deixou os pranteadores, a família, os tios, o vô, a avó, sei lá, os amigos ali. Ele não deixou com que essa galera que estava ali de luto, digamos assim, acompanharem ele na ressurreição da menina. Por quê? Por que você acha? Porque quando ele falou que a menina não estava morta, mas dormia, que ele ressuscitaria a menina, a galera começou a rir. E isso demonstrou o quê? Incredulidade. É como se Jesus dissesse assim, os incrédulos não vêm comigo. Favor me acompanhar o pai, a mãe da menina e meus discípulos. Vocês não. Vocês não têm parte no milagre. Vocês não têm parte no milagre. Por quê? Porque nós já sabemos que Jesus, né, não atende a necessidade, Deus atende a fé. É muito interessante porque eu vi que, pelas Escrituras Sagradas, se nós repararmos, a gente vai achar um padrão aqui. Então, o padrão é, pessoas dotadas de influência, elas têm o poder de traficar tanto incredulidade, quanto fé, quanto certeza, quanto convicção. E em alguns pontos da Bíblia, aqueles que exerciam influência, Jesus, ou enfim, a história, impediu, né, que essas pessoas acompanhassem aqueles que tinham fé. Por quê? Porque senão ia acabar sepultando a fé daqueles que estavam acreditando. Né? Agora, é interessante a gente pensar nisso, sob a ótica de Josué capítulo 6 também. Deus chega para Josué e fala assim, o negócio é o seguinte, essa primeira cidade aí chama Jericó, vocês vão tomar posse dela. É a primeira cidade que vocês vão tomar posse. E é o seguinte, como que vocês vão tomar posse? Vocês vão rodear essa cidade 6 dias. Vão rodear o muro dessa cidade 6 dias. No 7º dia nós vamos rodear 7 vezes. Só que é o seguinte, Josué chega pro povo e fala assim, só que os 6 dias que nós vamos rodear esse muro aqui, nós vamos rodear calado. Ó, quero nem o pio, só as trombetas soando aí e vocês caladinhos. No 7º dia, na 7ª volta, é que vocês vão gritar. Por Deus e por Josué, e o muro vai cair e nós vamos tomar posse da terra. Mas os 6 dias anteriores, nós vamos rodear essa cidade calado. Por que você acha que Josué falou isso? Essa ordem não veio de Deus, não. Essa ordem veio de Josué. Lê lá, Josué capítulo 6. Deus não fala para rodear calado. Deus fala para dar o grito, mas não fala para rodear calado. Essa ordem veio, pelo menos não menciona aqui, né? Essa ordem veio de Josué. E eu penso o seguinte, sabe por quê? Porque Josué já tinha visto o que a fala incrédula pode fazer com toda uma geração. Pode impedir com que as pessoas alcancem aquilo que Deus prometeu. Então, às vezes, Deus está até querendo dar, mas a pessoa libera tanta desgraça, tanta dúvida, tanto medo, tanto desânimo com a boca dela, que ela não alcança. A gente vai ter tudo o que a gente diz. É o que a Escritura Sagrada está falando. Em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, mas não duvidar em seu coração, mas crê que se parar aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Tudo que disser lhe será feito. Josué sabia disso, porque ele estava entre os 12 espias. E os espias que liberaram a palavra que não iam alcançar, não alcançaram. E o pior é que contaminou todo mundo. Então, por saber disso, Josué falou, nós vamos dar a volta, mas nós vamos dar... Calado. Calado. Vocês vão gritar só no 7º dia. Ou seja, vou colocar isso no prático aqui. Vamos parar de dar munição para Satanás e seus demônios agirem contra nós. Vamos parar de dar munição para Satanás e seus demônios roubarem a nossa bênção. Porque a gente vai ter não é só o que a gente crê, é o que a gente diz, é o que a palavra está falando. Se você crê, mas não libera com a sua boca, como é que você vai alcançar? Então, Josué sabia disso e impediu, falou, gente, vocês vão rodear, mas vocês vão rodear calado. Porque senão nós vamos acabar perdendo o negócio pelo aquilo que nós falamos. O que o Provérbios 18 diz no início do texto? Que nós sofreremos a consequência de tudo o que dissermos. Então, por saber disso, por experiência própria, Josué impediu com que o povo falasse. Então, a gente tem que trazer isso para a nossa vida e começar a ficar mais caladinho, sabe? Ficar mais caladinho quando tiver dúvida no nosso coração. Para evitar com que a gente contamine os outros com incredulidade e para evitar que as nossas bênçãos sejam roubadas. A gente tem que parar de dar munição para Satanás e seus demônios nos atacarem.
nos tirarem aquilo que é nosso, muitas vezes por direito, por herança. A terra é sua. Não entraram por causa da boca suas. O que é que você tem dito? Sua vida tem tido gosto de quê? Quais são as bênçãos que eu e você deixamos de alcançar porque nós falamos? Gente, eu estou falando só de coisas grandes, não. É no dia a dia. A gente está perdendo muita coisa porque a gente fala. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você vai para o centro da cidade, quer estacionar o carro e fala assim, aqui nunca acha vaga. Não vai achar mesmo. Acabou de liberar, não vai achar mesmo. Não vai achar. Pode ter certeza. Você acabou de liberar, você vai viver tudo que você diz. Então você libera uma palavra maldita sobre o trânsito, você libera uma palavra maldita sobre o seu filho, você libera uma palavra maldita. Ah, nunca mudou. Estou assim com meu marido tem 30 anos, nunca muda. Não vai mudar, aí que não muda mesmo. Você não está ajudando. Quer um outro exemplo? A nação brasileira. Não, porque Brasil é a nova Cuba. Porque Brasil é isso aí, ó. Rio de Janeiro, então, meu Deus do céu. Só tem no seu... Como é que muda? Se o poder da vida e da morte está na língua, como é que vai mudar a realidade de uma nação se a gente não acredita e por não acreditar ainda libera a maldição sobre a terra? Não tem como não, meu irmão. Eu já peguei gente que falou assim, mês de agosto é a mesma coisa. Mês de agosto é o pior mês financeiro para mim. Todo ano, mês de agosto, eu tenho menos cliente. E vai continuar tendo. Porque você acabou de liberar sobre sua vida que você não tem cliente no mês de agosto. E em vez de você falar em nome de Jesus Cristo, no mês de agosto é o mês que eu vou ter mais cliente. É em nome de Jesus. Não. Fica liberando, só vive de acordo com a realidade. Meu amigo, tá na hora da gente fazer igual Josué. Se tá com falta de fé, se sabe que ainda tá titubeando ali, fica caladinho. Para Jesus te dar vitória, fica caladinho. É melhor você ficar calado do que liberar maldição sobre o seu futuro, o seu presente. Né? Então, bora. Isso é tão interessante que, voltando para a história lá de Números, a gente vai ver que os filhos de Israel foram julgados e condenados por suas próprias palavras. Vem cá, vem cá. Olha aqui, Números 14, versículo 1 e 2. Depois que os espias voltaram, certo? E falaram para o povo lá e traficaram no meio do povo lá a incredulidade, olha o que aconteceu. Não dá para entrar não, tem muito gigante. A terra até é boa, mas não dá para entrar não. A terra só tem gigante, o pau tá quebrando lá. Nós não temos força para isso não. Aí o que aconteceu? Números 14, versículo 1 e 2. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, que era o líder, e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Ah, é, lindão? Então beleza. Pula comigo aí, Números 14, versículo 28 e 30. Olha o que aconteceu. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Para aqui um pouquinho. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Meu amigo, não tem coisa mais certa que essa não. Ele é eterno. Ele vive de eternidade a eternidade. É como se Deus estivesse falando assim, ó, não, isso aqui não falha. O que eu vou dizer aqui não tem erro. Então vamos lá. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que eu os faria habitar, com a exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então é o seguinte, vocês falaram que era melhor morrer no deserto? Assim será. Gente, isso aqui não é historinha de 3 porquinhos, isso aqui é verdade. Isso aqui é a verdade, a gente tem que aprender. A palavra de Deus fala que as histórias que foram escritas para nós aprendermos com elas. Nós vamos viver tudo o que nós dissermos, meu irmão. Eles falaram, era melhor morrer no deserto do que enfrentar esses gigantes aí. O que aconteceu? Deus foi e falou, tão certo como vivo, vai cair todo mundo morto nesse deserto. Porque vocês não creram, falaram de acordo com o seu coração, que era a incredulidade, ainda murmuraram contra mim. Vocês vão morrer todo mundo aí. Gente, nós estamos falando de um Deus onde a misericórdia triunfa sobre o juízo. Pensa comigo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós estamos falando de um Deus misericordioso, amoroso, compassivo, lindo, maravilhoso. Imagina, gente, foi 40 anos que Deus estava tendo paciência com esse povo. 40 anos. E o povo não aprendia. O povo acabou, sabe o quê? Vivendo tudo o que disse. Deus leva tão a sério, gente, Deus leva tão a sério essa questão das palavras, que o próprio Jesus, no Novo Testamento, disse em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, o seguinte, mas eu digo que no dia do juízo, os homens darão conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Gente, eu e você, nós daremos conta de cada palavra inútil que saiu dos nossos lábios. O que é que nós temos falado, irmão? Às vezes nós não estamos vivendo
a plenitude do que Deus tinha para nós. Nós estamos deixando de viver grandes heranças, grandes bênçãos por causa da boca, por causa da língua. Olha para você ver, o povo falou, é melhor morrer no deserto, e morreu mesmo. Nós temos que vigiar. E aí, mais uma vez, eu volto na questão do líder. Você que é líder, mãe, pai, você que é líder de um PG, você que é um pastor, seja lá onde é que você exerce liderança na sua empresa, cuidado, irmão. Porque nós, mestres, nós que estamos ensinando, exercendo liderança ali no ensino, nós vamos ser julgados com maior rigor, porque nós temos a possibilidade de influenciar a incredulidade ou a convicção. E nós seremos julgados por isso. Olha os 10 espíritos, o que aconteceu. Olha o tanto de gente que deixou de entrar na Terra, gente. Meu Deus do céu, isso é sério, gente, isso é sério. Porque isso aqui é sombra, isso aqui é uma sombra do que há de vir. A realidade é Cristo. Isso aqui é a sombra. A Terra prometida é o que? É o céu. É entrar, é ser salvo. E muita gente está deixando de ser salvo por causa da influência de alguns. Isso é sério, gente. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. É interessante que tem a parte boa também. Josué e Caleb tomaram posse da terra porque creram e falaram. Olha aí, Números capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Gente, 2 milhões de pessoas, mais ou menos, e 2 pessoas só entraram. Por quê? Porque creram e falaram. Olha que lindo. Aí no versículo, Números 14, versículo 6 a 9 diz: e Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Olha para você ver. Olha para você ver se o povo tivesse ficado com a fé da minoria. Que coisa linda que tinha acontecido com eles. Né? Mas não creram. Uns morreram porque falaram que preferiam morrer no deserto e morrer no deserto. Outros falaram, nós vamos tomar posse da terra e tomaram. A nossa vida muitas vezes é resultado das nossas escolhas, daquilo que a gente fala. Ah, Guto, mas isso é Velho Testamento. Bora pro Novo. Mateus capítulo 9, versículo 20 a 22 diz o seguinte: eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Ô meu amigo, a mulher estava sofrendo era 12 anos de hemorragia. Aí ela foi curada. A gente acha que ela foi curada quando tocou. Não, mas a cura começou quando ela falou. Quando ela disse assim, ela dizia, por quê? Indica motivo, né? Por quê? Dizia consigo mesma: se eu tocar nas vestes de Jesus, serei curada. A fé dela era o quê? Tocar nas vestes de Jesus. E então ela expressou isso através da fala: se eu tocar. E o que aconteceu? Ela tocou. Então, o processo de fé dessa mulher, ela creu com o coração, liberou com as palavras e agiu. E o que aconteceu? Recebeu aquilo que ela cria. Então, a gente crê com o coração, libera com a palavra, e muitas vezes a gente põe ação e a gente vive aquilo que a gente disse. Presta atenção, ela dizia consigo mesma. O que é que você tem dito consigo mesmo? Eu sou burro mesmo. Meu Deus. Eu sou a anta também. Meu Deus. Cara, o que você acha que você vai ser? Não, porque eu não dou conta, não. Eu não dou conta desses meninos. Não vai dar mesmo. Um ponto importante aqui. Para de se preparar para a derrota. Para de aceitar aquilo que é comum aos homens, comum a você também. Porque o justo, ele vive pela fé. Ele não vive pelo que é comum a todos os homens. Se a gente reparar em Josué capítulo 14, Caleb chega para Josué e fala assim: ô Josué, o negócio é o seguinte, lembra lá que lá atrás nós espiamos a terra junto, aquele negócio todo? Lembro. Pois é, Deus prometeu para mim uma terra. Já se passaram 45 anos. Eu ajudei, né? Estou ajudando aqui a gente a guerrear, a tomar posse da terra, mas eu não recebi ainda o meu pedaço da terra. E tá na hora, né? O que você acha? Bora! Se você reparar comigo aí, Josué 14, versículo 10 a 12, ele fala assim: e agora eis que o Senhor me conservou em vida. O cara já estava com 85 anos, gente. Como disse,
45 anos há agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés andando, Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor o disse. Versículo 13. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Vem cá, esse homem já estava com 85 anos, mas ele esperou 45 anos para tomar posse da parte que cabia a ele, que era dele, que o Senhor deu para ele. E aí, rolou um teste aqui. Se você reparar bem, com 85 anos, ele chegou para Josué e falou, me dá meu pedaço de terra. Ó, o negócio é o seguinte, eu tô com 85 anos, tô tão forte quando eu tinha 40, e eu vou dar um cabo nesse povo aí, eu vou acabar com eles, e vai dar certo. E Josué falou assim, você vai viver o que você fala. Eu imagino, né? Santificando a minha imaginação aqui. Beleza, tá aqui sua terra. Josué chegou para ele, tá aqui sua terra, vai lá. Você tá ligado que lá é cheio de gigante, né? Tô ligado. Não, mas vou tomar conta. Sabe por quê? Porque o Senhor foi comigo naquela época e vai ser comigo agora. Guto, onde você tá querendo chegar? É que às vezes a gente se prepara para derrota. Quantos de nós, por exemplo, tá chegando na velhice e fala assim, não, que é muito comum, né? Chegar na cidade, perder a memória. É muito comum. É comum para quem? Eu vivo pela fé, eu vou perder a memória coisa nenhuma, não? Ou então, quer ver uma outra situação? Não, porque é normal. De 3 a 5 anos é a fase da desobediência. Não, todo menino de 3 a 5 anos é desobediente. Vai viver o que falou. Porque é normal para os outros, não precisa ser para você, meu irmão, porque a gente vive pela fé. A lei que nos rege é outra. É a palavra de Deus. E ela está dizendo que nós vamos viver o que a gente disse. Ah, não, mas esse menino é bagunceiro demais, vai dar muito trabalho para a mãe. Já reverte na hora. Ele é bagunceiro, mas vai dar muito trabalho, sabe para quem? Para Satanás. É um menino agitado, viu? Satanás está lascado, porque vai dar trabalho para Satanás. Muda a parada. Muda, não deixa liberar sobre seus filhos, sobre sua vida, sobre seu marido, sobre seu trabalho. Sabe? Chega lá, você trabalha no hospital, chega no hospital e fala assim, não, hoje vai ser uma bênção. Não, mas tá um caos. Hoje vai ser uma bênção. A pessoa já fala assim, boa noite, hoje tá um caos aqui. Não tá nada. O Senhor já chegou comigo aqui, o negócio... A gente se prepara para a derrota. A gente fala, nossa, segunda-feira é o pior dia mesmo, né? No trânsito, então, sexta-feira, olha, eu já vou até mais cedo, porque eu vou falar com esse negócio do trânsito. Meu amigo, a gente já está se preparando para a derrota. Não, Guto, mas é porque isso é normal. E daí? Você vai viver o que você diz, então você quer viver de acordo com a normalidade do povo, aí vai viver então. A gente tem que viver com o padrão do céu, meu irmão. A gente vai viver o que a gente diz. Presta atenção de Caleb, 85 anos, e quebrou o povo todo lá. Ele falou, não, eu vou vencer, o Senhor está comigo. Para de se preparar para a derrota, irmão. Se prepara para a vitória. Libera a palavra de vida sobre o seu futuro. É possível identificar como que está a fé de uma pessoa através de uma simples pergunta. Porque ela vai liberar através da fala. Quer um exemplo? Final de culto. Final de culto, vamos conjecturar aqui. Final de culto, o pastor está lá e a pessoa chega para mim, por exemplo, Guto, eu estou precisando de oração aqui para a cura do meu joelho. Beleza, vamos orar sim. Você quer que você vai ser curado? Ah, eu espero que sim. Então já não vai. Ah, mas por quê? Você está na esperança, você não está na fé. Você está esperando. Não, você tem que... A fé, irmão, é convicta. Espero que sim. Não, vou em nome de Jesus. Então você vai perceber onde está a fé da pessoa através de uma simples pergunta. A pessoa vem para você, ora por mim aqui que eu estou precisando de uma cura no olho. Você crê que você vai ser curado? Ah, Deus é que sabe, né? Então não vai ser. Jesus perguntava para o povo, você crê? Vai ser feito conforme a sua fé. Então, por quê? Porque através da fala, a gente acaba extraindo que nível de fé no coração essa pessoa está. Então, o modo de pensar errado gera um modo de crer errado, que gera um modo de falar errado, que acaba sabotando o nosso milagre, sabotando a nossa vitória. Nós precisamos renovar nossa mente para a gente crer direitinho, crer corretamente, crer no padrão das sagradas letras, sagradas escrituras, começar a liberar aquilo que a gente não está vendo, mas a gente é convicto que vai acontecer, para começar a tomar posse da vitória, porque a gente vai viver tudo que a gente disser. Quer um exemplo aqui? Quando você for orar, comece a apresentar o relatório completo.
o Josué e Caleb fizeram um relatório completo. O negócio é o seguinte, gente. A terra é boa, é top, mana leite e mel, tem gigante sim, mas nós vamos acabar com eles. Pronto. Esse é o relatório completo. Inclusive era assim que Davi orava. Ô Deus, o negócio é o seguinte, tá vendo meus inimigos aí? Meus inimigos estão me perseguindo aí, Jesus. Eu tô sofrendo angústia aqui, ó. Eu tô sofrendo pelo povo, o povo tá me perseguindo, eu tô lascado. Mas, Senhor Jesus, Tu és o meu refúgio, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Eu me escondo no Senhor e o Senhor pega o seu arco e aponta para eles e os meus inimigos correm. Basta o Senhor agir. Isso é um relatório completo. Agora a gente não. A gente vai orar e fala assim, Senhor, tá faltando arroz. Senhor, eu não sei de onde que eu vou tirar esse arroz, Senhor. Oh Deus, me ajuda, Senhor. Meu amigo, começa a falar o relatório completo. Senhor, está faltando arroz, mas a tua palavra fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Começa a orar as promessas em vez de orar a falta. Para de orar só a necessidade e começa a liberar as promessas. Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho esse curso e estou ali me preparando, mas está difícil. Mas, no entanto, a tua palavra diz que tudo posso daquele que me fortalece e que sem o Senhor não posso fazer nada. Seja comigo, porque é promessa do Senhor. O Senhor diz que é Deus conosco, é Emmanuel. Meu amigo, começa a liberar a palavra. Começa a liberar a promessa. Começa a mudar a sua perspectiva, a sua mente, para mudar a sua fala. Por isso a importância, inclusive, de decorar. Esse é tema para outro vídeo. A importância de você decorar versículo. A prática da fé é a fala. A boca fala que está cheio o coração. Então, na hora que você for começar a orar, coloca o relatório completo. Não tem não, Jesus. A realidade é essa aqui. No entanto, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ore as promessas de Deus. Vigie no que você está falando, porque você vai viver tudo que você disser. Agora vamos comigo aqui, para a gente finalizar. Hoje nós estou lançando um desafio aqui, hein? Marcos capítulo 11, versículo 23. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Mas não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Isso aí, tudo que você disser será feito. Decore esse versículo e vigie com suas palavras. E volta lá atrás, no passado, diante do Senhor, enjoelha e fala, Senhor, me perdoa por toda a palavra maldita que eu liberei sobre minha vida, sobre qualquer pessoa, sobre a nação, sobre o presidente, sobre qualquer pessoa. Deus me perdoa por toda palavra maldita, toda palavra de derrota, toda palavra de desânimo, todo medo, toda dúvida. Oh Deus, me perdoa, eu anulo, eu desligo, eu cancelo essas palavras agora na autoridade do nome de Jesus. E eu libero agora, Deus, que seja abençoado. Minha vida é uma bênção, meus filhos são uma bênção, meu marido é uma bênção. Faz esse exercício, irmão. Faz esse exercício. Não tem como, não é Bíblia. É Bíblia, irmão. Nós vamos viver o que está escrito aqui. Como já dizia o Márcio Valadão, o pastor Márcio Valadão, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Vigie com suas palavras e você alcançará vitória em tudo que você crer e disser. Amém? Jesus te abençoe. Beijo, queijo.